Evangelho, domingo da terceira semana do tempo do Advento. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Surgiu um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz. Este foi o testemunho de João, quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: Quem és tu? João confessou e não negou: Eu não sou o Messias. Eles perguntaram: Quem és então? És tu Elias? João respondeu: Não sou. Eles perguntaram: És o profeta? Ele respondeu: Não. Perguntaram então: Quem és afinal? Temos que levar uma resposta para aqueles que nos enviaram. O que dizes de ti mesmo? João declarou: Eu sou a voz que grita no deserto: Aplainai o caminho do Senhor, conforme disse o profeta Isaías. Ora, os que tinham sido enviados pertenciam aos fariseus e perguntaram: Por que então andas batizando se não és o Messias, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: Eu batizo com água, mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis e que vem depois de mim. Eu não mereço desamarrar a correia de suas sandálias. Isso aconteceu em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Terceiro domingo do tempo do Advento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, esse domingo também é conhecido como Domingo da Alegria. E não é sem razão. Afinal, os textos bíblicos de hoje nos falam a respeito dessa alegria. Agora, como nós ouvimos só a narrativa do Evangelho, para que possamos compreender mais a extensão desse Domingo da Alegria, vamos hoje, durante a meditação, citar os demais textos e eu convido vocês a aproveitarem para fazer uma leitura sobre os demais textos na preparação da nossa meditação de hoje. Mas, padre, no Evangelho propriamente a gente não ouviu a expressão alegria. Porém, o Evangelho traz o ápice do significado dessa alegria, que começa sendo citada quando o profeta, no capítulo 61, nós ouvimos na primeira leitura o livro do profeta Isaías, está falando sobre a sua vocação profética de anunciar que recebeu do Senhor, anunciar ao povo, a grande alegria do seu coração de anunciar ao povo que recebeu do Senhor uma mensagem de consolação. E que mensagem é essa? Que Deus toma agora a palavra para estabelecer uma aliança eterna e de amor com o seu povo. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu e enviou-me a anunciar a boa nova. Esse texto nós sempre recordamos na narrativa de Lucas, Jesus na sinagoga, que toma o rolo nas mãos do livro, abre, escolhe o texto do profeta Isaías e lê. Estamos exatamente no mesmo versículo 1 do capítulo 61 do profeta Isaías. Foi o texto que o Senhor escolheu naquele momento e disse: se cumpriu aqui a palavra do Senhor. O seu coração, o Espírito do Senhor está sobre ele e o seu coração é pleno de alegria porque o tempo da salvação será anunciado, proclamada a libertação aos cativos, será realizada a cura dos corações aquebrantados e o Senhor estabelecerá a sua aliança em eterno com o seu povo. Eis aqui a grande alegria que o Senhor nos anuncia hoje, mais uma vez, através da celebração da Santa Liturgia. Deus quis estabelecer conosco uma aliança eterna, uma aliança de amor. O Senhor enviou o seu próprio Filho
e por meio do seu sacrifício redentor, como João Batista na continuação do seu testemunho dirá, nós não ouvimos hoje, eis o Cordeiro de Deus, aquele que será imolado, aquele que batizará com o Espírito Santo, aquele que tira o pecado do mundo. Como nós recordamos a cada Santa Missa, diante de Jesus presente na Eucaristia, eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Eis ali a causa da nossa alegria. O Senhor se entregou por nós. O Cordeiro imolado tirou o pecado do mundo. O Cordeiro imolado nos deu a salvação, estabeleceu uma aliança eterna e definitiva. E todo aquele que permanecer unido ao Cordeiro, que acolher essa palavra viva do Pai para cada um de nós, participará da vida, participará do reino do Cordeiro. Então aqui está a grande alegria, que já na primeira leitura nós recolhemos no anúncio do profeta Isaías diante do povo de Israel. O Senhor estabelece uma aliança eterna e definitiva. Não obstante todos os nossos vacilos, não obstante tudo aquilo que vivemos e que fizemos, o nosso Deus invencivelmente permanece firme, fiel no seu amor por nós. E vem ao nosso encontro para mais uma vez nos sustentar, para que nós possamos perseverar no amor. E Ele mesmo se oferecerá por nossas mãos como sacrifício de reconciliação. Oh, meu Senhor, como poderíamos imaginar um Deus capaz de amar tanto assim? Nós que somos tão miseráveis e a primeira escassez do outro já nos inquietamos. Quando sentimos a primeira escassez de afeto, de respeito, de atenção, de tolerância, de carinho, de sensibilidade da outra pessoa, já agitamos o nosso coração. E nos agitamos por nós mesmos, hein? Nos agitamos para nos preservarmos daquilo, nos agitamos para nos defendermos desse que nos ameaça, nos agitamos para providenciar a escassez que estamos sentindo, que parece que será ainda maior, do afeto do outro. Nos agitamos de tantos modos e maneiras, sempre na direção de nos defendermos da limitação que o outro possa demonstrar em relação a nós, ou do desprezo, ou até mesmo da maldade que o outro possa realizar contra nós. E às vezes até chegamos às raias de escolher e preparar o nosso coração em atitudes de maldade para, no primeiro ato de maldade do outro, ele já receber em igual proporção ou até superior, para se intimidar a não fazer mais a maldade conosco. Não para mudar e abandonar a maldade, mas ao menos para não fazer conosco. Não é assim? Quantas vezes a gente já se deparou com o nosso coração agindo dessa forma ou tolerando esse modo de vida como uma escolha? Oh, meus irmãos e minhas irmãs, o bom Deus e nosso Pai não agiu assim conosco. Essa é a nossa alegria. Senhor, permanecestes Deus e não te comportastes com um coração igual ao nosso. Assumiu a nossa humanidade, mas nos entregou a vida divina de teu coração e fez com que num coração de carne pulsasse toda a beleza do amor eterno, do eterno. Assim o Senhor escolheu a medida para lidar comigo e contigo. Medida que é possível, pois o Senhor se entregou por mim e se entregou a nós, para que nós possamos, recebendo da graça do seu perdão, vivermos com Ele reconciliados, como nos fala o apóstolo em tantos outros momentos na Sagrada Escritura. E hoje o Salmo nos traz o canto dessa alegria. A minha alma se alegra no meu Deus, o meu espírito exulta em Deus, pois ele viu a pequenez
Estamos aqui no canto do Magnífica. Viu a pequenez de sua serva. O Senhor nos olhou, nos olhou, nos olhou. Viu a nossa pobreza, viu a nossa miséria, viu a nossa insuficiência, viu a nossa fragilidade, como somos pobrezinhos. Me vem sempre a imagem do pintinho na chuva, que se a gente não recolhe, tadinho, o bichinho morre de frio. E como a galinha tem um cuidado de quando começa a chuva, ela cacareja de uma maneira diferente e recolhe logo todos eles num lugar seguro, né? E se a chuva está de vento, se eles estão umedecidos, ela logo ouriça as penas e coloca todos eles ali debaixo para que se sequem bem rápido, porque sabe o perigo que eles correm. O Senhor olhou para a nossa pequenez. Oh, meu irmão e minha irmã, fomos olhados e alcançados pelo olhar de Deus e recebemos as graças desse olhar, para que os nossos olhos se transformem em nosso coração também e nós possamos aprender com o Senhor da alegria de ter estado diante do olhar do Senhor, a olharmos também os nossos irmãos e irmãs desse mesmo modo. E aqui o padre já está falando sobre o elemento do testemunho, né? Nós vamos chegar ali ao ápice, que hoje o Evangelho, como vocês ouviram, fala do testemunho de João Batista. Mas olha aqui o testemunho amadurecendo. Na história da salvação, foram 2000 anos que o Senhor foi educando e se revelando progressivamente ao seu povo, de maneira que o povo pudesse acolher a boa nova do Evangelho. Foi preparando aos poucos para se entregar totalmente por amor a Ele. Também assim, ao longo dessa nossa caminhada, o Senhor está fazendo conosco, dia após dia, de testemunho de santo ao testemunho do outro santo, do testemunho da Virgem Maria hoje, o testemunho de João Batista, do testemunho do seu esposo, da sua esposa, que está se empenhando num caminho de perseverança na palavra de Deus, do testemunho das pessoas que passam pela sua vida e já passaram ao longo da sua história, das suas irmãs de comunidade, dos seus paroquianos. O Senhor, pouco a pouco, de testemunho em testemunho, assim como preparou o povo de Israel ao longo de 2000 anos, para poder finalmente entregar a boa nova do Evangelho, também o Senhor prepara dia após dia o nosso coração para que nós possamos viver o esplendor da boa nova que recebemos no dia do nosso batismo. A cada vez que a luz do Espírito diminui em nós, a cada vez que a vida no Espírito é manchada pelos nossos pecados, o Senhor se apressa em vir ao nosso socorro e nos alcança através dos infinitos caminhos de sua misericórdia, para que contritos e arrependidos do nosso pecado nos aproximemos dele e possamos, então, outra vez, receber de suas mãos as graças necessárias para que o esplendor da boa nova que recebemos possa novamente acontecer. E assim como, de testemunho em testemunho, nós vamos vivendo o testemunho da nossa vida e vamos nos tornando, como João Batista, testemunho de Cristo presente no mundo, também de confissão em confissão, nós vamos crescendo no nosso desejo pela santidade e vamos buscando viver com maior intensidade e profundidade o batismo que recebemos. Por isso, o poderoso fez e faz em mim maravilhas, e santo é o seu nome. Esse Senhor Santo que vem ao nosso encontro para nos santificar. Como a Virgem Santíssima cantou no Magnífica, eu e você somos chamados a também cantarmos. O poderoso fez e faz por mim maravilhas. Cada vez que o Senhor, como ontem, recolhíamos um testemunho da Virgem Guadalupana. Espero que vocês tenham gostado e apreciado das fotos, das músicas. Aquele é o hino da Guadalupana cantado no México, que tem todo um carinho
e muito cantado pelas crianças. As crianças são apaixonadas por aquele canto e o Santo Padre também gosta e aprecia. Às vezes a gente vê o Santo Padre com aquela imagem sisuda, né? Mas isso é próprio do estilo jesuítico, né? Durante a celebração, de ter o máximo de continência com a expressão dos próprios afetos para não se dispersar da atenção ao Senhor. Então, ali é uma característica da formação jesuítica amalgamada, né? Então, é presente, estamos diante de um bom jesuíta, de um exemplar jesuíta, ou como dizem alguns, de um jesuíta clássico. E por isso vemos ali essa característica durante a celebração litúrgica. Mas é um canto que ele tem com muito carinho e sempre que tem as celebrações com a Virgem de Guadalupe, se canta o hino guadalupana e ele faz questão de que o hino seja cantado no momento em que ele vai fazer o seu ato de veneração à imagem da Virgem Santíssima, como nós acompanhamos na fotografia e também no canto. A fotografia era desse ano, o canto de anos atrás, e a gente vê sempre o mesmo ato de amor do Santo Padre, que tem um carinho tão grande e uma devoção toda particular à Virgem Guadalupana. E ontem víamos no testemunho de Nossa Senhora e recordávamos esse detalhe na forma como ela acompanha Juan Diego a enfrentar o desafio da sua missão e a permanecer nela. O Senhor fez e faz por mim maravilhas. E que maravilha é ter a Santa Mãe de Deus por nós, nos conduzindo e nos ajudando a permanecer na missão, no caminho, na estrada, na proposta, no plano, no projeto de vida que o Senhor pediu para cada um de nós. Grande é a nossa alegria por isso, e não é sem razão que hoje, no lugar do Salmo, estamos ouvindo o cântico do Magnífica. Grande é a nossa alegria também por todas essas verdades que nos foram entregues, por todas essas graças que foram reservadas. O Senhor não apenas estabeleceu não apenas alegrou o coração de Isaías e do povo de Israel, dizendo: vou estabelecer uma aliança eterna com o povo, mas Ele mesmo, Ele envia seu Filho, seu próprio Filho, para ser Ele, o Cordeiro imolado da aliança. E entrega-nos sua Mãe para cuidar de cada um de nós, a fim de que possamos conhecer o nome de Jesus. E olha aqui que maravilha, como o Senhor conduz a história de toda uma civilização para o momento em que, e aqui essa é uma marca fortíssima na América, né? Toda uma civilização conduzida ao longo de uma história milenar para a apresentação de Cristo. E essa apresentação veio através das mãos de Maria. Essa entrega, assim como a Virgem Santíssima deu à luz, como líamos outro dia, um dos textos a respeito de Nossa Senhora, de São Sofrônio, como a Virgem Santíssima nos entrega, dando à luz aquele que nos reconciliará, aquele que estabelecerá a salvação, se tornando assim a mãe de todos aqueles que foram alcançados pela salvação de Cristo. Nas Américas, a Virgem Santíssima está também apresentando o seu Filho. E a Virgem de Guadalupe marca essa entrega em todos os símbolos, em todo o seu significado. Eis aqui mais uma parte dessa grande alegria do Senhor que estabeleceu uma aliança conosco e que conduz a inteira história, por exemplo, de uma civilização para chegar até Ele. Quanto mais Ele não vai mover céus e terras
para que o seu coração e o meu coração chegue uma e outra vez e quantas vezes for necessárias até Ele. Nós temos a mania de, ou a mania não, temos a tendência de pensar as coisas sempre em proporção de trabalho, né? Se mover uma civilização por séculos me parece que é uma coisa bem trabalhosa, né? E se o Senhor se dispôs a realizar esse trabalho com tamanha paciência, delicadeza e com tamanha acuidade em cada detalhe, quanto mais Ele não se empenha por conduzir o seu coração até Ele. Pois o tempo da nossa história é bem menor do que o tempo da história de uma inteira civilização. Mas a salvação de uma inteira civilização traz alegria para o coração do Senhor como a salvação de uma pequenina alma que está afastada de Deus. Não se esqueçam, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrependa. Então, com essa sensibilidade, o Senhor vem ao nosso encontro. Por isso, nós ouvimos São Paulo falar com tanta propriedade na segunda leitura: irmãos, estais sempre alegres. É verdade. O nosso coração deve estar sempre alegre. O coração do cristão é o coração que traz uma alegria contínua, constante, porque esse Senhor que nos ama, cuida de nós. E é uma alegria concreta, não é alegria por um discurso. Entendem, meus irmãos? Porque não se trata só de um discurso, porque o Senhor se revela nos seus cuidados, com todos esses exemplos que o Padre está dando. A celebração da memória da Virgem de Guadalupe nos faz recordar os inúmeros cuidados de Deus. Como falávamos ainda há pouco, todos os testemunhos, seja da vida dos santos que estamos recordando diariamente ao longo das nossas meditações, seja o testemunho das pessoas que passaram pela nossa vida, seja a experiência do sacramento da reconciliação, a própria palavra que nos alcança de maneira extraordinária nas meditações, porque muitas vezes vem preciso ao anseio do nosso coração. E como assim pode uma palavra ter tamanha precisão sobre aquilo que o meu coração anseia? Somente uma palavra que tenha sido dita pensando nesse coração pode chegar assim tão intensamente e tão profundamente. Era uma palavra pensada, desejada para aquele coração, que significa que também aquele coração foi olhado, foi conhecido, e para ele foi pensada e trazida a palavra que é justa. Esse é um sinal de que o Senhor cuida de mim, cuida de você. Ele está cuidando de todos nós. Então, essa é a causa da nossa alegria. Estamos sob mãos que cuidam da gente. Em um mundo marcado pelo descuido e hoje acelerado sobre a preocupação com o cuidado, curiosamente, é um mundo onde a gente está sendo orientado a não encostar muita mão nas coisas. O Senhor estende suas mãos e a gente pode repousar nas mãos dele. É um abraço seguro, é um abraço que nos cura, é um abraço que nos dá saúde. São mãos que vêm sempre ao nosso encontro. Se hoje a história nos faz sentir falta da proximidade das mãos de nossos irmãos, concretamente falando, do abraço, da presença, da divisão da vida cotidiana em muitos modos, as mãos do Senhor não nos faltarão jamais. Com que carinho e amor, com que pressa o Senhor vem ao nosso encontro para cuidar de nós. É importante recuperarmos essas coisas, porque uma das artimanhas do inimigo é tentar gerar no nosso coração a ideia de que Deus desistiu dos seus cuidados em relação a mim e em relação a você, por causa daquilo que fizemos, ou por causa da forma como estamos vivendo a nossa vida,
ou porque simplesmente ele tem outras coisas mais importantes para fazer, porque afinal você não é tão importante assim. E olha que interessante. Exatamente ontem, no dia de Nossa Senhora de Guadalupe, no diálogo com Juan Diego, a Virgem Santíssima faz referência exatamente a isso. Ele diz: escolhe alguém mais importante. E ela termina dizendo: você é o meu embaixador. Somos embaixadores de Cristo, pegando a imagem de São Paulo. O meu embaixador, aquele que eu escolhi para me representar. Olha que dignidade, meus irmãos. Com que carinho a Santa Mãe de Deus pega o mais pobrezinho, o menorzinho. Pega a gente, acompanha a gente. Olha ali, no momento em que o coração está frágil. É uma presença que, vamos usar as expressões populares, levanta o nosso moral, levanta a nossa autoestima, reconstrói a nossa imagem de si. Por quê? Porque profundamente nos ama, e nos ama de uma forma inconfundível. Ela não se confunde sobre o amor que sente por nós. É um amor pleno, perfeito, que não conhece manchas. É um amor que não se confunde. Por isso, realiza todas essas obras sobre a experiência minha, sua, assim como realizou sobre a experiência de Juan Diego. Um amor cuidadoso. É dessa forma que o Senhor cuida de nós. E o inimigo vem tentar fazer a gente acreditar que Deus não é assim. De que por aquilo que fazemos ou por aquilo que acabamos por escolher, seja por fraqueza ou seja por resistência a querer perseverar, Deus está pronto a desistir da gente. Não permita que essa insinuação maldita ganhe espaço na sua vida. Mas para isso é preciso que nós sejamos, como nos ensina São Paulo na segunda leitura de hoje, homens e mulheres de vida de oração. Homens e mulheres que fazem memória das graças do Senhor na nossa vida. Esses são os exercícios espirituais que nos ajudam a identificar essa insinuação maldita que o inimigo tenta trazer e a mandá-la embora. E para isso São Paulo ainda ensina um terceiro exercício: em tudo dai graças ao Senhor. Recordai que em todas as circunstâncias a vossa vida permanece, pertence a Ele. Não devemos ignorar aquilo que aconteceu. Aqui ele nos chama de volta à memória da Sagrada Escritura e ao mesmo tempo a memória do que Deus realizou na vida de nossos irmãos e irmãs. Não ignorais tudo aquilo que aconteceu. O Senhor não salvou só um povo lá atrás, um povo na história, mas Ele está salvando. Quantas pessoas nós já conhecemos que viveram uma experiência de conversão e que morreram santamente depois de uma vida marcada por tantos altos e baixos, seja numa perseverança na fé, seja na perseverança da própria caridade, e morreu em paz com o Senhor, porque o Senhor cuidou dela até o fim. Sofreu tanto, sofreu intensamente as dores do Calvário uma e outra vez, mas não desistiu dela. E finalmente conseguiu levá-la a desejar Deus e a colocar, por meio do arrependimento verdadeiro, toda a sua vida nas mãos do Senhor e de entregar, por fim, sua vida e seu último fôlego nas mãos do Senhor, dizendo: tende misericórdia, Senhor. Eu confio em Ti. Dessa forma, meus irmãos e minhas irmãs, são essas as memórias que a gente precisa recordar. Se o Senhor nos deu a chance de acompanhar situações, experiências como essa, acompanhar testemunhos assim, é para que nós possamos fazer memória e não se apague do nosso coração a memória do Espírito que nos foi dado, na qual nós fomos batizados.
para que nós possamos render graças ao Senhor e, vendo essas maravilhas, tomarmos a decisão de também nos afastarmos de tudo aquilo que possa ofender a Deus e que possa, como diz o apóstolo, afastai-vos de toda espécie de maldade, a fim de que o próprio Deus da paz vos santifique. Vem, Senhor, santificar meu coração. Hoje, no Santo Evangelho, estamos ouvindo o testemunho de João Batista. E eu queria pegar aqui com vocês esse texto de Santo Agostinho para completar a nossa meditação de hoje, porque, como o Padre acabou de mostrar, nas 3 leituras passa o tema da alegria de maneira muito intensa e, como estamos ouvindo ao longo dessa meditação, a alegria do nosso coração, ela é renovada continuamente na memória do testemunho do amor de Deus por nós e no fato de que o nosso coração vai se transformando pouco a pouco num coração mais unido ao coração do Senhor e num coração santo. Então, o testemunho é a expressão máxima dessa alegria. Santo Agostinho, no texto que comenta hoje a liturgia, que nos traz a liturgia das horas, um dos seus sermões sobre o Evangelho de hoje, Santo Agostinho escreve assim para a gente e eu leio trazendo a imagem, porque ela é belíssima. E aqui está, seguindo aquilo que nos propõe São Paulo, hoje na segunda leitura, na carta aos Tessalonicenses, merece atenção nossa e que dessa forma nós possamos rezar hoje, pedindo ao Senhor a graça de viver essa terceira semana do Advento. Qual, Padre? Que a palavra do Senhor possa permanecer viva no nosso coração e que nós tenhamos o zelo de fazer da nossa vida uma voz eloquente que leva a palavra até o coração do outro. Escreve assim, Santo Agostinho: João era a voz, mas o Senhor no princípio era a palavra, como nos escreve o primeiro capítulo do Evangelho de São João. João era a voz passageira, Cristo, a palavra eterna do Pai, desde o princípio. Suprime a palavra, o que se torna voz? Esvaziada de sentido, a voz é apenas um ruído. A voz sem palavras ressoa ao ouvido, mas ela não alimenta o coração. Entretanto, mesmo quando se trata de alimentar nossos corações, vejamos a ordem das coisas para que possamos entrar profundamente na beleza desse texto. Se penso no que vou dizer, a palavra já está em meu coração antes que eu a diga. Se quero, porém, falar contigo, procuro o modo de fazer chegar então ao teu coração aquilo que já está no meu coração. Procurando então como fazer chegar a ti e penetrar em teu coração o que já está no meu coração, recorro à voz e por ela falo contigo e transmito a ti a palavra que está em mim. O som da voz te faz entender a palavra, e quando te faz entendê-la, esse som desaparece, mas a palavra que ele te transmitiu, ela permanece em teu coração, sem haver deixado o meu coração. Ela agora está em ti. Não te parece que esse som, depois de haver transmitido a minha palavra, está como se estivesse dizendo: bom, é necessário agora que a palavra cresça no teu coração e que eu, o som, diminua. A voz ressoou, cumpriu sua função e desapareceu, como se dissesse: esta é a minha alegria e ela é completa, que ele cresça e eu diminua. E aqui Santo Agostinho cita o Evangelho de São, belíssimo, hein? Belíssimo. Continuemos.
Guardemos então, meus irmãos, a palavra. Não percamos a palavra concebida em nosso íntimo. Queres ver como a voz passa e a palavra divina permanece? Faço um outro exemplo. Que foi feito do batismo de João? Cumpriu sua missão e desapareceu. Chamou os homens à conversão. Chamou os homens a buscar a vida em Deus. E completou-se. Agora é o batismo de Cristo que está em vigor. Todos cremos em Cristo e esperamos dele a salvação. Foi o que a voz anunciou. A voz completou a sua missão e permaneceu Cristo a palavra. Todos cremos em Cristo e esperamos dele a salvação. Justamente porque é difícil não confundir a voz com a palavra, julgaram que João era o Cristo. Confundiram a voz com a palavra. Isso pode acontecer. Mas a voz reconheceu o que era para não prejudicar a palavra. Eu não sou o Cristo, disse João, nem Elias, nem o profeta. Perguntaram-lhe então, quem és tu? E João respondeu, eu sou a voz que grita no deserto. Aplainai o caminho do Senhor. É a voz do que grita no deserto, do que rompe o silêncio. Aplainai o caminho do Senhor. Sou a voz que se faz ouvir apenas para levar o Senhor aos vossos corações. Mas ele não se dignará vir aonde o quero levar, se não preparardes o caminho. Belíssimo texto de Santo Agostinho, não é verdade? E isso nos chama. Quem somos nós na vida dos nossos irmãos, no dia a dia ao lado dos nossos irmãos? Temos essa clareza, como também João tem, que nós somos aquela voz que chama os nossos irmãos para que eles possam levar os seus corações para junto do Senhor. Eis aqui, pai de família, mãe de família, amigo que ama seu amigo. Essa é uma pergunta que a gente precisa fazer. Se a minha presença na vida do outro cumpre o papel de ser uma voz que o leva para junto de Jesus. Mas para isso é preciso que a palavra do Senhor esteja viva no meu coração, porque a voz apenas transmite a palavra até o coração do outro. Não se leva ao coração do outro essa palavra se ela não for primeiro palavra no nosso coração. Do contrário, será apenas ruído. Que o bom Deus nos ajude a termos a palavra dele viva em nós e que a nossa presença ao lado dos nossos irmãos e irmãs na preparação desse Natal, nessa terceira semana da preparação do Natal, possa ser uma presença que leve ao outro a palavra que está viva em nós, de maneira que ela permaneça no coração do outro e frutifique. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São João Batista e da Santíssima Mãe de Deus, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.